Meu nome é Davidson. Meu nome é João Pedro. Sejam bem-vindos ao episódio inaugural do CPRcast, o podcast oficial do Colégio Estadual Professora Hanufa. E hoje estamos com um tema mais que especial, o Dia Internacional da Mulher. E ninguém melhor para representar essa data do que a mais amada orientadora educacional aqui do colégio, Maria de Fátima, ou mais conhecida, Tia Fátima. Ei. Bom, a senhora poderia contar pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória aqui dentro do Hanufa? Sim. Primeiro quero parabenizar vocês pela iniciativa do trabalho, junto organizado com a professora Renata, não é isso? Isso é muito importante para vocês que são jovens, né, que estão aí nesse trabalho. Então, quando iniciou essa escola, eu estudava na escola Dona Inês, e em 1981 foi inaugurada essa escola aqui, né? No dia 6 de março de 1981. E eu fui uma das pioneiras que vim do Dona Inês para o professora Hanufa. E desde então eu estava na terceira série, e desde então estudei aqui, terminei o ensino fundamental, o ensino médio, eu fiz magistério. E quando eu estava na terceira série do magistério, eu já comecei a trabalhar. Trabalhei alguns anos de contrato e em 2001 eu passei no concurso e hoje eu estou com 27 anos de Hanufa, de escola, de educação. Muito grata, muito feliz por estar aqui, por trabalhar nessa escola e estou aposentando aqui. Então eu estudei aqui justamente nessa sala, tinha um curso, era à distância, e eu fiz também a minha faculdade aqui, que era um curso à distância. Logo em seguida, eu fiz um curso de pós-graduação. Hoje estou praticamente encerrando a minha carreira de Hanufa, né? Já dei entrada numa aposentadoria, mas estou aqui. Amo o que eu faço, amo trabalhar com vocês, jovens. Na época que a senhora entrou aqui, o que motivava a senhora naquele momento? Que a senhora lembra assim, quando você entrou? Olha, para mim, eu tinha muita vontade de crescer, porque eu fui uma aluna que vinha do município. Como os alunos vêm hoje de transporte, nós vínhamos, naquela época também estudávamos, era 7 quilômetros daqui. E a gente vinha a pé. Ou seja, no final do dia a gente andava 14 quilômetros, né? Então, o que me motivou a estar aqui era superar, crescer, trabalhar, ter alguma profissão na vida. E isso fez com que, a minha dificuldade naquela época, fez com que eu continuasse, não parasse. Esse foi o meu pontapé. Então a motivação, a inspiração naquele momento era de superar tudo aquilo, né? A dificuldade que a gente passava, porque assim, eu via que os alunos tinham tanta oportunidade, os alunos que moravam aqui tinham as oportunidades e eles não queriam. Como muitos que tem hoje na cidade, que são da cidade e que jogam as oportunidades fora. Diante de pessoas que passavam por várias dificuldades, Exatamente. vários problemas, até chegar em algo até tão simples quanto vir simplesmente para a escola. Exatamente, chegar aqui e estudar. Hoje em dia isso já não acontece. Não, olha, antes, só para vocês terem uma ideia, o livro didático que nós estudávamos tinha que comprar. Hoje é um monte de livros que vocês podem ver que tem aqui, livros, né, paradidáticos que tem na biblioteca que vocês podem ver que é uma infinidade de títulos que nós temos lá, e os alunos não estão nem aí. Nós, se a gente quisesse ler algum livro, nós tínhamos que comprar, até o livro didático. Hoje em dia eles têm a oportunidade e não aproveitam, não buscam usar ela. Ainda mais um sistema tão prático quanto, né, que era simplesmente chegar ali na biblioteca, pegar o livro e estudar. Simples, sem precisar assim. pagar nada. Exatamente. Eles não davam valor, né? Como tem muitos hoje que não dão valor, né? Que hoje é tudo grátis, né? O livro de vocês vem, tudo é doado, né? E o aluno não tá nem aí, joga fora, perde, estraga, enfim. Até mesmo o uso do celular, né? Que de certa forma é grande. A parte das pessoas que usam aquilo
é muito grande. Então a facilidade de acesso Hoje tá. Bem, Muito mais é bem fácil. Lembrando a vocês que na época, a minha turma, nós éramos 32 alunos. Desses 32 alunos, todos, eu posso dizer que quase todos, digamos que 85% desses alunos hoje são profissionais de alguma área. Uns para a saúde, a maioria deles foi para a educação, porque nós fizemos magistério na época, e outros são empreendedores, mas que cresceram na vida. Né? Eu me recordo que tem 2 alunos, mas um é fazendeiro, vive na fazenda, e parece que um aluno somente dos meus colegas, ele tem um pai que é fazendeiro, mas ele é alcoólatra, pelo que eu vejo não, 2 desses alunos, eles bebem muito. Então, assim, é uma pena que eles também tiveram essa oportunidade e, assim, os pais tinham condições na época, inclusive têm condições hoje, e eles não aproveitaram. São 2 pessoas, 2 homens, 2 jovens. Pra você, quem é a maior influência na sua vida? O que mais influencia? O que mais faz você seguir? O que mais faz você seguir e conquistar o que você deseja? O que é mais, o que te dá aquela força de seguir em frente, Olha, Deus, primeiramente Deus. Sim. Que eu acho que nós temos que ter Deus em primeiro em tudo em nossa vida, né? E depois, a minha maior influência, eu sempre costumo falar para os meus alunos que eu sempre inspirei em pessoas que eram do bem. Eu tinha uma professora, que é a mãe da professora Renata, a professora Thelma, ela me inspirava muito pelo fato do trabalho dela, da autonomia que ela tinha, da autoridade que ela tinha dentro da sala de aula. Isso me fez inspirar. E hoje vocês podem observar que, querendo ou não, eu consigo, como é que eu vou falar? Administrar o trabalho, ou com vocês, ou com os professores, né? Ou se tiver algum problema. Tanto que eu estou aqui como orientadora educacional. Quem é o orientador? É a pessoa que é o bombeiro, vamos dizer assim, da escola, né? Então, eu acho que, assim, esse dom, ele vem de Deus, primeiramente, né? E depois a gente vai buscando, vai moldando. Então, assim, uma maior influência para mim, como eu disse, é Deus e depois a minha força de vontade mesmo, que eu tive para superar. Tem que ter muita força Sim, para sim. suportar toda aquela dificuldade de andar 14 km todos os dias, Sim, para vir Sim. buscar isso tudo. Pra Não é crescer. fácil. Não é. realmente. Sim. Hoje em dia, a senhora pensa assim, a senhora imagina qual será o último pensamento após o momento que cair a ficha? Por exemplo, que nem Deison, ele vai terminar esse final de ano, né? Uhum. Vai terminar o ensino médio. Provavelmente, quando cair a ficha de que ele terminou a escola e tudo mais, ele provavelmente, o primeiro pensamento seria qual? Sabe, por exemplo, eu usei o exemplo dele terminar o ensino médio. Sim. Para a senhora, quando a senhora terminasse os trabalhos por aqui, se ela fosse sair, qual o primeiro sentimento que você imaginaria que teria? Olha, voltando aqui para o exemplo que você deu do Davidson, terminando o ensino médio, não é nada hoje. Ele vai ter que começar de novo, né? Porque aí começa uma nova etapa de vida. No meu caso, que estou finalizando hoje a minha carreira educacional, eu pretendo fazer outras coisas, porque eu acho que ainda sou jovem, né, gente? Eu vou continuar, sabe? Eu quero trabalhar para Jesus, na igreja, ajudar as pessoas, que eu sempre faço isso, né? De ajudar o outro, quem precisa, se é um aluno, se é uma pessoa lá da cidade, lá da comunidade, lá do meu bairro. Eu tenho muito eu gosto muito de fazer isso, sabe? Agora, por exemplo, eu estou pedindo doação para um óculos para um colega nosso aqui da escola. Inclusive, eu vou pedir ajuda depois para vocês, para a gente conseguir arrecadar esse dinheiro desse óculos desse menino. Então, isso para mim, quando eu ajudo o outro, me enche, sabe, de alegria. Eu gosto muito disso. E eu vou depois pedir vocês para também estar ajudando, tá bom? Aquele sentimento assim de missão Realização. realização. Vida. Isso, é verdade. É bom demais, meu Deus. Realizado. Não vou parar por aqui, não. Eu vou só sair da escola, mas vou continuar por aí. A senhora vai estar sempre assim ativa. Vou, em nome de Jesus, enquanto Deus me der força, eu estarei lutando. Sempre
sempre disponível mesmo, né? Até na cidade, nas escolas, por aí. E se vocês precisarem de mim, eu tô aí. Para você, tia Fátima, qual é a importância do Dia da Mulher hoje em dia? A fundação desse dia que marcou uma coisa nova, né? Para criar, para dar força, para dar empoderamento para as mulheres, porque elas eram muito, e hoje ainda são, né? Ainda são tratadas como desiguais, com salários desiguais. Não é em todos os lugares, mas em muitos ainda, existem muitos casos. Eu queria saber como a senhora acha qual foi a conquista, como isso ajudou vocês na criação desse dia? Olha, uma palavra que define esse dia, vitória. Vitória. Porque desde a época medieval, as mulheres eram tidas como simplesmente para parir, né? Para ter filhos, para cuidar de casa, cuidar do marido. Quando eu comecei, eu trabalhei a disciplina de história. E eu ficava indignada quando eu via lá na história que o homem saía para trabalhar, enfim, a mulher ficava em casa cuidando de tudo. Quando chegava o seu senhor, né? Que eram os donos lá, os senhores de engenho, que eram os maiores, né? Que tinham recursos financeiros. As mulheres tinham que deixar todos os afazeres, tinha que trazer uma bacia com água, lavar os pés, fazer tantas coisas para aquele homem que ele sentava e depois ele ainda maltratava aquela mulher que estava fazendo tudo para ele. Então, assim, com a criação desse dia, foi preciso ter uma lei para que nós pudéssemos ser respeitadas. Foi isso que eu defino como vitória, né? Sim. Grande conquista mesmo. E hoje, nós somos vitoriosas, como eu disse, porque nós ainda existe, vamos dizer, discriminação, existe esse lado ruim aí, mas nós superamos muita coisa. E isso foi com muita luta que nós conseguimos, né, essa vitória, essa conquista. Amém por isso. Foi com muita garra, foi muita luta, muita batalha mesmo para conseguir chegar nisso. Diante de todas as dificuldades históricas mesmo, desde sempre isso vem, desde a história desde desde o início da história isso já vinha. Já acontecia, né? E eu ficava horrorizada com aquilo. Eu não aceitava. Tanto que eu não aceito, até hoje, esse tipo de coisa, né? Porque, assim, eu tive um relacionamento, então um pouquinho na minha vida pessoal. E eu tinha um relacionamento abusivo por parte, né, do pai da minha filha, porque ele bebia, chegava em casa com agressividade, brigando, falando palavrões. E eu não aceitei isso, porque vivi um tempo, mas porque a gente tentava segurar, né, o relacionamento, porque o casamento era para sempre, né? Era a ideia que a gente tinha, mas eu me livrei desse casamento. Para muitos, ou até para a própria religião, é errado isso. Mas também a gente, no mundo que nós vivemos hoje, nós não podemos aceitar que as mulheres vivam esse tipo de relacionamento abusivo. E hoje, na escola, com os jovens de hoje, eu acho um absurdo que acontece entre vocês. A maioria dos homens, eles tratam as meninas, eu estou falando de Manupa, com abuso, com diferença, com agressividade, com palavrões. E isso as meninas elas não podem deixar que isso aconteça, né? Sim. Porque isso é muito feio. Realmente. Ainda mais para um ambiente escolar que deveria ser, né? Que deveria ser um exemplo de lugar onde deveria dar, né? Só que os próprios estudantes mesmo, eles próprios trazem isso, muitas vezes até de casa mesmo, pelas coisas que eles veem em casa, às vezes vê acontecendo em casa com os pais, eles trazem isso para a escola. Como nós vimos hoje na palestra, né? Sim. É o reflexo. O reflexo do que está em casa, que vem para a escola, acaba vindo consequência para a escola. Isso. Senhora, assim, eu até vi em uma palestra que já ocorreram que essa hostilidade, vamos supor assim, né? Porque realmente isso
violência contra a mulher é um negócio imperdoável, sabe? E hoje é crime, E é graças um a crime, Deus. né? Hoje é crime, graças a Deus. Essa hostilidade pode sim vir não só de pessoas que só querem o mal, pode vir coisas por dentro da casa, Isso. como pais. Cara, isso vem de raízes, sabe? De todos os tipos que vocês imaginarem, existe a violência, né, contra a mulher. E às vezes o homem, o menino, na idade de vocês, ele já é agressivo com a mulher, porque ele vivencia aquilo lá em casa. Sim. E para ele é normal. Tem uma propaganda na televisão também que mostra isso, né? E como é normal, aí vai acontecendo de geração em geração. Mas nós temos que lutar por essa nossa, como eu disse, é uma vitória. Nós temos que lutar para que isso nós consigamos conquistar outras coisas melhores ainda, né? Sim, com certeza. Para você, em sua opinião, né, como a gente pode alcançar a igualdade? A igualdade entre os dois gêneros, entre o homem e a mulher, como a gente pode alcançar a igualdade para que não exista mais todas essas questões, ou pelo menos diminuir, né, chegar a diminuir muito, porque hoje em dia ainda existe muito, apesar de muito tempo de batalha, de luta, até hoje ainda existe muito. E como o que você acha que a gente pode fazer para diminuir ou até acabar com a Desigualdade. O primeiro passo já foi dado, né? Sim, Que foi a criação de uma lei, sim. né? Só que, não quero desanimar vocês não, mas eu acho difícil nós chegarmos a essa equidade. Eu também Eu acho um pouco nisso. difícil. Sim. Porque a cultura, ela vem de geração em geração. E isso me preocupa. Não é impossível, mas eu particularmente penso que é difícil. É muito difícil Não é? mesmo. É muito difícil, porque... Mas vamos continuar lutando. Vocês nessa nova geração continuem lutando, né? Não é porque vocês são homens, mas vocês também podem lutar pelos direitos das mulheres, né? E aí, isso aqui vai fazer um mundo diferente, uma vida diferente daqui para frente. Sim. Querendo ou não, isso é mais que necessário, diante de tudo que já aconteceu, tudo que já rolou. É o mínimo que se pode. E olha que ainda acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Muito, né? Agora, qual a mensagem você gostaria de deixar nesse Dia das Mulheres para as mulheres que estão nos assistindo, como você, que você gostaria de dizer para elas? Olha, que todos nós, que todas as mulheres possam ser livres, que todas as mulheres possam lutar, que todas as mulheres possam, né, chegar um dia e dizer que hoje nós temos uma igualdade entre homem e mulher. Nós temos Isso é sonho, né? Pelo menos um sonho de que um dia nós possamos dizer isso. Eu não sei que todos nós temos. Talvez eu não vou estar aqui para ver isso, mas quem sabe? Um dia vocês ainda vão estar escrevendo, relatando, lembrando desse momento que estivemos aqui hoje, né? Então, assim, é que nós continuamos na luta. Que as mulheres continuem lutando e que a vitória, em nome de Jesus. A gente gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão nos assistindo, para todas as mulheres do Hanufa, do Colégio Hanufa, né? Para todas as mulheres que estão nos assistindo, para todas.